onde poucos ousam chegar, elas e eles estão lá. Onde o abandono insiste em ficar, elas e eles também chegam lá. Onde o invisível busca um olhar, elas e eles olham, tocam, cuidam, sempre ao seu lado e ao lado de quem você ama. Não é aventura, generosidade, nem heroísmo. É um desejo genuíno de cuidar do outro. Porque cuidar de gente é vocação. E cuidar do planeta é compromisso. Medicina de família e comunidade é assim. É o resgate de nossa essência. É cuidado individual, familiar, comunitário. É o reaprender a olhar, perceber que tudo está interligado. Que a complexidade é parte do saber entender, mas a simplicidade está na essência do agir. Agir. Seres humanos cuidando de seres humanos com humanidade. Gente que faz da própria vida instrumento de mudança social. Que encara a incerteza com coragem e faz do medo combustível para seguir transformando. É assim que vamos nos construindo. É assim que vamos construindo o mundo à nossa volta, fazendo do hoje a esperança de um novo amanhã. Como ser destaque no desenvolvimento de soluções para a educação médica e a prática clínica no país, e tornar o ensino cada vez mais qualificado e assertivo para os alunos. A Tecnocimbra acredita em seu papel na inovação aliada ao conhecimento e tecnologias na construção de ferramentas essenciais para o desenvolvimento da educação no Brasil. Por isso dispomos de serviços personalizados para capacitação de professores, assessoria para visitas do MEC e projetos personalizados para laboratórios. Entre em contato conosco para conhecer nossos serviços e produtos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
onde poucos ousam chegar, elas e eles estão lá. Onde o abandono insiste em ficar, elas e eles também chegam lá. Onde o invisível busca um olhar, elas e eles olham, tocam, cuidam, sempre ao seu lado e ao lado de quem você ama. Não é aventura, generosidade, nem heroísmo. É um desejo genuíno de cuidar do outro. Porque cuidar de gente é vocação. E cuidar do planeta é compromisso. Medicina de família e comunidade é assim. É o resgate de nossa essência. É cuidado individual, familiar, comunitário. É o reaprender a olhar, perceber que tudo está interligado. Que a complexidade é parte do saber entender, mas a simplicidade está na essência do agir. Agir. Seres humanos cuidando de seres humanos com humanidade. Gente que faz da própria vida instrumento de mudança social. Que encara a incerteza com coragem e faz do medo combustível para seguir transformando. É assim que vamos nos construindo. É assim que vamos construindo o mundo à nossa volta, fazendo do hoje a esperança de um novo amanhã. Como ser destaque no desenvolvimento de soluções para a educação médica e a prática clínica no país. E tornar o ensino cada vez mais qualificado e assertivo para os alunos. A Tecnocimbra acredita em seu papel na inovação aliada ao conhecimento e tecnologias na construção de ferramentas essenciais para o desenvolvimento da educação no Brasil. Por isso dispomos de serviços personalizados para capacitação de professores, assessoria para visitas do MEC e projetos personalizados para laboratórios. Entre em contato conosco para conhecer nossos serviços e produtos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
onde poucos ousam chegar, elas e eles estão lá. Onde o abandono insiste em ficar, elas e eles também chegam lá. Onde o invisível busca um olhar, elas e eles olham, tocam, cuidam, sempre ao seu lado e ao lado de quem você ama. Não é aventura, generosidade, nem heroísmo. É um desejo genuíno de cuidar do outro. Porque cuidar de gente é vocação. E cuidar do planeta é compromisso. Medicina de família e comunidade é assim. É o resgate de nossa essência. É cuidado individual, familiar, comunitário. É o reaprender a olhar, perceber que tudo está interligado. Que a complexidade é parte do saber entender, mas a simplicidade está na essência do agir. Agir. Seres humanos cuidando de seres humanos com humanidade. Gente que faz da própria vida instrumento de mudança social. Que encara a incerteza com coragem e faz do medo combustível para seguir transformando. É assim que vamos nos construindo. É assim que vamos construindo o mundo à nossa volta, fazendo do hoje 59º COBEM, Educação Médica Transformadora, revisitando o passado, vivendo o presente e esperançando o futuro. Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio das... Quando o homem compreende a sua realidade... Quando o homem compreende a sua realidade... Quando o homem compreende a sua realidade... Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu eu e as suas circunstâncias. Uma relação entre alegria e necessário. Uma relação. Bom dia a todos, a todas e todos que estão conosco conectados nesse domingo, pelo menos aqui na região sudeste, ensolarado, quente, em mais um momento, né, de aproximação ao tema que nos une, não é? A educação médica no Brasil, a formação do médico no Brasil. Num dia muito especial, né? Num dia muito especial em que se comemora o centenário de nascimento de Paulo Freire, né? Que é justamente no dia 19 de setembro. Né? E inspirados no professor Paulo Freire, é que vamos encaminhar para mais uma atividade. O nosso congresso ele é composto de várias atividades e uma delas é esta, um momento muito especial do nosso COBEM, que são as conferências. Hoje, tratando de uma temática que nos é extremamente cara e extremamente cara também para o professor Paulo Freire, né? Especialmente, né, porque trabalhar a temática da avaliação trabalho, principalmente quando eu penso avaliação da aprendizagem, né, significa trabalhar a relação que estabelecemos, instituição de ensino, professor, docente, no caso, e o estudante. Né? E o professor Freire, entre várias outras coisas, ele diz, não há docência sem discência. Não é? Por outro lado, ele nos fala da importância do compartilhar, né, momentos desta relação docência-discência. Né? E a avaliação é um dos momentos relevantes de compartilhamento. Então, um pouco inspirados, né, no professor Paulo Freire, né, usando, né, de uma expressão muito peculiar do dia de hoje, do esperançando,
né? Não esperar, mas esperançar, né? Esperançando reflexões, né? Instrumentalizações a respeito de um tema tão importante como é a avaliação, que a gente inicia esta mesa. E, aliás, esta conferência. E esta conferência não poderia ter outra pessoa mais representativa no Brasil do que o professor Luiz Ernesto Troncon. Então, eu apresento o professor Troncon, né, muito mais do que os seus títulos acadêmicos, né, de professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, né, das suas várias passagens, né, por pós-graduações, né, inclusive na London School, da sua militância, né, e compromisso com o desenvolvimento da docência, né, no Centro de Desenvolvimento da Docência da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mas muito mais do que isto, eu apresento como a referência nossa da educação médica brasileira em avaliação, né? O professor Troncon, né, é a grande referência que temos, né? Há tempos essa referência se consolida, né? Não só no trazer, né, numa linguagem mais da educação médica, as questões da avaliação, mas nos atualizar na época que para nós era uma aproximação sobre a avaliação prática do aluno e a relevância de todo o trabalho que o professor Troncon trouxe sobre a avaliação prática, né, e o que vem vindo de novo, né? Recentemente, um seminário internacional de avaliação, né, no qual o professor Troncon estava à frente, eu colocava o quão, né, ele é uma referência, né, para todos nós. E agora, mais recentemente, nos trazendo também novos conceitos. O professor Troncon, ele nos estimula, ele nos traz outras coisas para pensar, né? Ele nos faz pensar, né, na abrangência da avaliação, na avaliação programática, né, que atualmente tanto ele tem nos brindado com esta discussão. Então, é com muito prazer, né, e muita honra que, em nome da ABEM, eu estou mediando essa discussão com você, Troncon, a quem, então, eu passo a palavra, né, para discutir conosco um pouco sobre avaliação. E nós o provocamos, né? Nós o provocamos, Troncon, porque temos sido provocados na ABEM, né, com vários pontos de discussão, né? E, dentre os vários pontos de discussão que a comunidade nos traz, como é que é avaliar um pouco a distância e a questão, o aluno pode olhar o livro, não pode olhar o livro, livro aberto ou livro fechado, né? E um pouquinho a provocação que nós pedimos, né, que um mestre venha conversar conosco. Então, é assim que eu o recebo em nome do COBEM, né, e convido a todos para ouvi-lo. Com a palavra, então, professor Troncon. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado, professor Nildo, por suas palavras sempre generosas, né? E que aumentam a minha responsabilidade, né? Na realidade, eu sou um clínico, sou um professor de clínica médica, né? Que enveredei pela trilha da educação, com foco sempre nas habilidades e competências clínicas, e com isso eu acabei construindo aí um cabedal que é muito mais de
quilometragem do que de sapiência, né? Mas tenho o máximo prazer de compartilhar com todos, né? Fazendo essa apresentação, né? Fico honrado pelo convite da organização do COBEM, né? Para fazer essa apresentação sob o título aí de Mudando Paradigmas na Avaliação do Estudante nas Profissões da Saúde. E eu vou responder a provocação no meu penúltimo slide, viu? Não consta do meu título, mas eu não vou fugir a ela, né? Mas vamos lá, né? Eu vou seguir um roteiro dizendo muito brevemente o que é um paradigma, todos nós sabemos, né? As origens e características daquilo que eu considero que é um paradigma atual, bastante tradicional aqui no Brasil, na minha maneira de ver, né? Mas que está em mudança. Estamos mudando para um novo paradigma que já é aplicado principalmente no hemisfério norte ocidental, né? Vou tentar dividir com vocês algumas impressões sobre onde estamos e o papel da atual pandemia do Covid-19, né? E terminando, respondendo ao desafio e fazendo as minhas considerações finais. Muito bem. Paradigma, né? Como diz o nosso dicionário aqui, e é um termo muito usado em ciência, muito usado em filosofia, muito usado em linguística, né? Ele vem a uma tradução literal da sua origem grega, paradigma, que quer dizer modelo, padrão e exemplo. É um modelo, um padrão e exemplo. É um conjunto de elementos que define um padrão. Nós temos um padrão hoje de avaliação nas escolas médicas e das profissões de saúde, e que eu reputo que é bastante tradicional. Da onde vem esse padrão, né? Ele vem do conceito original de avaliação da aprendizagem, que nós devemos ao professor Ralph Tyler, né, da década de 40, né, que dizia que a avaliação é a determinação da ocorrência da aprendizagem. E depois, mais tarde, né, com o trabalho do Benjamin Bloom e do seu grupo a respeito da importância dos objetivos instrucionais, né, com a própria participação do Tyler, né, mudou um pouquinho para a verificação do grau de consecução dos objetivos institucionais. E um pouco mais tarde, ainda com a participação do Tyler, mas de outros professores, como, por exemplo, o Ebel, né, que contribuíram para o desenvolvimento de testes objetivos que davam scores muito acurados e da aplicação da análise psicométrica nos resultados desses testes, né? Esses conceitos iniciais da avaliação da aprendizagem passaram a ser a medida da aprendizagem, que passou a ser expressa largamente de uma forma quantitativa, com notas. O estudante ele quer saber da nota dele, ok? Muito bem. Isso resultou nesse paradigma atual, repito, bastante tradicional, que a avaliação é pontual, em geral ao final do período de ensino-aprendizagem. Ela tem um foco muito claro no domínio cognitivo, principalmente porque é no domínio cognitivo que os testes objetivos são mais aplicados. Essa avaliação é predominantemente somativa, ela visa a tomada de decisões sobre o progresso do estudante. Ela tem um enfoque claramente quantitativo, porque os métodos devem fornecer scores, e ela é centrada no professor, de responsabilidade do professor. E, de consequência, ela é fragmentada, porque cada professor faz de uma maneira, e os dados dificilmente eles são integrados. Mesmo que as instituições tenham plataformas para integrar o coeficiente de rendimento, a média acumulada, né? Isso não cumpre verdadeiramente a função de integração. Muito bem. Esse paradigma ele começou a mudar ainda na década de 60, graças ao trabalho do Michael Scriven, que era originalmente um matemático, mas que migrou para a filosofia, e da filosofia ele enveredou na educação e começou a estudar avaliação, que foi o primeiro a cunhar os termos avaliação formativa, informativa e diagnóstica, mas em função de uma tese que ele tinha muito interessante e muito importante, né? Por que deixar para avaliar só ao final do processo? Nós temos que avaliar durante.
Para quê? Para poder fazer intervenções no processo educativo enquanto ele ainda está em andamento. Bem, e esse conceito, ele foi, de uma certa forma, desenvolvido pelo grupo do Bloom, mesmo Bloom, que ainda trabalhava nessa época, né, que, numa publicação com Hastings e Badaus em 1972, ele usou pela primeira vez, no âmbito da educação, a palavra feedback, ligada à avaliação formativa. Mas nessa concepção original do Bloom, o que ele entendia era o feedback ao professor sobre como ele está ensinando, embora ele admitisse que se pudesse também dar um feedback ao estudante. E esse artigo de 1972, ele resultou num livro que ainda hoje ele é disponível aqui no Brasil, a primeira edição dele é de 83, né? É o Manual de Avaliação Formativa e Somativa do Aprendizado Escolar. Muito bem. Desde então, a avaliação formativa e o próprio conceito de feedback sofreu uma grande evolução, não só do ponto de vista conceitual, mas também da sua prática, daquela época até os tempos atuais. Ele começou com uma preocupação em corrigir as deficiências, suprir as insuficiências na aprendizagem. Mas logo se viu que era importante também reforçar a aprendizagem. E logo se viu também que não bastava fazer isso, era preciso estabelecer planos de aperfeiçoamento. E aí foi cunhada um outro termo que não é tanto usado como o feedback, que é o feed forward. Depois que se estabelece o diagnóstico e que se informa ao aluno, vamos fazer planos de aperfeiçoamento. Bem, mais tarde se verificou que tudo isso não adiantava se o estudante não estivesse envolvido, se não estivesse engajado. E logo se percebeu que esse esforço de envolver o estudante e a prática repetida da avaliação formativa sistemática, ela era um bom meio para desenvolver as capacidades de autoavaliação e de reflexão dos estudantes. Essa evolução ao longo das décadas, né, ela colocou em foco a relevância da avaliação formativa, a importância de se dar o protagonismo do estudante na sua própria avaliação, e foi acompanhada de evidências da efetividade dessa prática. Por exemplo, mostro aí para vocês, né, os resultados de uma meta-análise de mais de uma dúzia de estudos feitos no âmbito da aprendizagem de habilidades procedimentais in vitro, com manequins, simulações, né, sobre o efeito do feedback. Que a grande maioria mostra claramente, né, um efeito positivo do feedback. E a análise conjunta, a meta-análise, mostra claramente que isso ocorre. Como, da mesma maneira, né, se estudos, uma meia dúzia de estudos que comparam uma única fonte, um único avaliador, uma única fonte de devolutiva com múltiplas fontes, seja agindo simultaneamente ou ao longo do tempo, sistematicamente, né? Onde se vê que, com exceção de um único artigo, a maioria deles mostra um efeito muito claro, né, de superioridade das múltiplas fontes de devolutiva sobre uma fonte única. Isso que foi demonstrado para as habilidades procedimentais in vitro, com simulações, também foi verificado amplamente, um número menor de estudos, é claro, né? Mas foi verificado amplamente com habilidades clínicas, por meio da aplicação do mini exercício clínico, né? Todos os estudos mostram uma diferença muito positiva a favor da devolutiva, como de habilidades procedimentais em vivo, né? Com o uso do método DOPS, né? Para colheita de sangue arterial, para aspiração endotraqueal, cateterização venosa, mudança de curativo e assim por diante. Muito claramente o efeito positivo da devolutiva. Bom, como que isso é explicado, né? Ele é explicado por meio do conceito da autorregulação da aprendizagem que toda pessoa tem, né? Uma vez estabelecido um objetivo, a pessoa é capaz de traçar metas, de traçar estratégias, de desenvolver ações. Num determinado momento, ela autoavalia
e isso tudo constitui o mecanismo de autorregulação e verifica se esse conhecimento foi adquirido ou não. Bem, os estudiosos acreditam que, quando isso é seguido de uma avaliação externa e uma devolutiva, né, você tem uma otimização desse conhecimento. E quando você tem a avaliação formativa, sistemática, com devolutiva repetida, você otimiza essas vias que levam à aprendizagem, potencializa a autorregulação, cria mecanismos de reflexão e tem uma aprendizagem ampliada. Vamos mudar um pouco para uma coisa que é bem particular da educação médica, né? Que é a avaliação do desempenho profissional, mediante a observação direta do estudante ou do profissional em formação, que ela existe desde a antiguidade. O Hipócrates, no Ocidente, já falava disso, e os chineses tinham exames de proficiência de quem exercia a medicina chinesa. E esse conceito e essas práticas, elas persistiram por toda a história, atravessaram a Idade Média, a Idade Moderna, né? E se cristalizaram no século XIX e no início do século XX com uma prática que é chamada o caso longo, né? Que é a observação completa de uma consulta médica, de um ato médico envolvendo o paciente, que tem um começo, um meio e o fim. E que é muito associada à figura do Sir William Osler, né? Que durante 2 décadas ele era o examinador do Império Britânico, né? Bem, essa prática ela foi utilizada durante 50 anos pelo National Board of Medical Examiners para a certificação profissional dos médicos formados nos Estados Unidos e no Canadá. Começou em 1914, logo depois do relatório Flexner, e persistiu até 1964, quando ela foi interrompida por conta das evidências de baixa validade e principalmente de baixa fidedignidade ou confiabilidade. Então, decisões importantes eram tomadas, como, por exemplo, de licenciar um médico para a prática da profissão, com um método que não tinha qualidade suficiente para essa finalidade. Não muito distante disso, né, na década de 70, graças inicialmente ao trabalho do professor Howard Barrows em San Diego e do professor Harden em Dundee, na Suécia, né, surgiram os exames estruturados, de autoria do Harden, com o uso de pacientes simulados, pacientes padronizados, né, que é uma tecnologia, por assim dizer, que havia sido criada pelo professor Barrows, né? E a aplicação da psicometria se verificou que esses métodos, eles sim, tinham atributos de validade e confiabilidade suficientes para serem usados para tomada de decisões muito sérias, né? E eles permitiram o desenvolvimento, já no século XXI, né, de exames estruturados muito diversificados, muito refinados, e que também são adequados para a avaliação formativa. Essa era, por assim dizer, do advento dos exames estruturados com pacientes simulados, né, ela é muito frequentemente associada aí à pirâmide de Miller, né, que foi idealizada pelo George Miller, que para alguns é considerado o pai da educação médica moderna como área acadêmica, né, na qual os estratos basilares, eles representam os conhecimentos necessários para a prática, e os estratos superiores, as habilidades profissionais, né? E se pode, então, avaliar com esses métodos esses 2 domínios, ok? Muito bem. A pirâmide de Miller, né, também com o uso dos exames estruturados para a avaliação formativa, ela também está associada à emergência do qualitativo, uma vez que você, observando o desempenho, você não vai dar um score só, né? Você pode ou não dar o score, mas você vai dizer, você vai criar uma narrativa do que está bom, do que precisa melhorar e do como precisa melhorar, né?
Bem, mais recentemente, a pirâmide de Miller foi objeto aí de uma proposta de modificação pelo casal Crues, da Universidade McGill, no Canadá, que são grandes estudiosos da formação da identidade profissional do médico, em colaboração com a Yvonne Steiner, né? E eles propuseram que se fosse criado um extrato adicional na ponta da pirâmide, que seria representado pelo verbo ser, né? Que diria respeito às atitudes, valores, comportamentos e identidade profissional. Essa seria, então, a pirâmide de Miller modificada, né, na tradução em português, né, com o verbo ser na sua ponta, o ser médico, né? E outras modificações existem, né? Lá no nosso Centro de Desenvolvimento Docente da Faculdade de Medicina Ribeirão Preto, muito sob inspiração do professor Valdes Bolela, que muitos de vocês conhecem, né? Nós propusemos também uma outra modificação com a qual nós trabalhamos nas nossas atividades de formação de professores, onde nós mantemos a estrutura original da pirâmide de Miller, né? Mas adicionamos um pano de fundo, que é o quê, né? Do ser, do estar, do se relacionar, né? E que, da mesma forma que os estratos basilares têm a ver com conhecimentos e habilidades profissionais, esse pano de fundo, que deve estar em toda a sequência de formação e em todos os procedimentos avaliativos, né? Ele diz respeito às atitudes, ao comportamento profissional, ao profissionalismo. E com isso surgiu um outro conceito mais funcional e mais atual da avaliação do estudante. Conceito, não é o paradigma ainda, é o conceito, né? De entender a avaliação do estudante como um processo sistemático e contínuo de coleta e análise de dados e informações sobre o desempenho do estudante para cumprir finalidades específicas. Que eu reputo um conceito muito interessante porque nos remete para métodos, para instrumentos, para procedimentos. O desempenho do estudante nos remete aos resultados da aprendizagem, que pode ser resumido nas 3 letras C, de conhecimentos, competências e comportamento, e nos lembra das 3 finalidades principais da avaliação do estudante, né? Sim, decidir a sua progressão, avaliação somativa. Dar a devolutiva para o estudante, avaliação, contribuir para a sua aprendizagem por meio da devolutiva, avaliação formativa. E obter informações para aprimorar os processos de ensino e aprendizagem, a avaliação informativa. Bom, mas no início desse século, né, surgiram alguns conceitos importantes assim para a gente entender o paradigma atual, ou o atual do hemisfério norte, mas o novo paradigma, né? Foi a proposição dos sistemas de avaliação e da avaliação programática, que aconteceram mais ou menos na mesma época. Talvez os sistemas de avaliação nos Estados Unidos, na Fundação Feimer, um pouco antes do que da avaliação programática. A proposição dos sistemas de avaliação ela é muito ligada a Dr. John Nortini, que foi, durante muitos anos, o presidente da Feimer, né? Fundação para Avanço da Educação Médica Internacional, com a qual nós temos um débito muito grande, porque, por meio da sua subsidiária brasileira, o Instituto Feimer Brasil de Desenvolvimento Docente, né, se criou uma verdadeira geração de centenas de professores e gestores, né, sob a direção extremamente eficiente da professora Eliana Amaral, da Unicamp, e do professor Henri de Holanda Campos, da Universidade Federal do Ceará, a quem eu saúdo, né, todos os feimerianos aí que estão aí fazendo a diferença na nossa educação médica e nas profissões da saúde. Mas o conceito do Dr. Nortini de sistemas era muito simples. Ele fala, olha, se a gente faz uma prova, usa só um método, nós vamos estar iluminando uma parte muito restrita do nosso palco, do nosso cenário. E como nós temos vários domínios, muita coisa para ver, nós temos que iluminar mais. Mas essa
iluminação, ela não pode ser ao acaso. Nós precisamos de um sistema onde essas fontes de iluminação e a interpretação do que nós estamos vendo, ela esteja bem organizada. Então, essa é a ideia geral de um sistema de avaliação. Bem, e na Universidade de Maastricht, na Holanda, um pouco depois, né, graças ao trabalho do professor Kees van der Vleuten e do professor Lambert Schwirtz, surgiu o conceito de avaliação programática, que nada mais é do que um sistema de avaliação e que se adequa melhor a cursos e programas de formação voltados à aquisição de competências profissionais. Um sistema você pode usar para qualquer finalidade, em qualquer contexto. O vestibular é um sistema de avaliação, mas a avaliação programática ela só faz sentido no decurso de uma formação, ok? Bom, e por que ela se adequa? Porque ela tem um foco muito claro na avaliação formativa, frequente e sistemática, e que fornece muitos dados e muitas informações, muitos dos quais de natureza qualitativa, ok? É de responsabilidade da instituição que deve gerir e organizar. Ela é centrada no estudante, ok? E a figura que eles usam, né, é da avaliação como um pixel. O que é o pixel? O pixel é nas ciências das imagens, na radiologia, na medicina nuclear, é uma unidade formadora de imagem. Se nós temos a aplicação de um método único de avaliação, nós temos um único pixel que não resolve a imagem. Mas à medida que você vai fazendo vários procedimentos avaliativos coordenados, você vai tendo um número maior de pixels que permite que você tenha uma resolução muito maior daquilo que está se formando no seu aparelho formador, no seu sistema formador, no seu currículo, na sua escola, no seu curso. Ok? Muito bem. Características, como eu disse, responsabilidade institucional. Que quer dizer o quê? Que a instituição tem que assumir a responsabilidade de fazer um planejamento centralizado, explícito em um programa de avaliação. Da mesma forma que você tem um currículo, tem um projeto político-pedagógico, você tem um programa de avaliação. A instituição tem que cuidar para que esse programa seja bem aliado com o currículo, seja abrangente, cubra os nossos 3 Cs, os conhecimentos, as competências e o comportamento. Que os procedimentos avaliativos que nos vão dar as informações sejam articulados e coordenados, e que as informações resultantes sejam integradas. Também é da responsabilidade da instituição que haja uniformidade no uso de diferentes métodos. O mini exercício clínico usado na pediatria, ele deve ser o mesmo usado na ginecologia e obstetrícia, o mesmo usado na medicina interna ou clínica médica, né? A instituição deve cuidar para que se sigam as boas práticas de qualidade no uso de cada um dos métodos. E essas duas coisas acabam sendo, assim, criando uma demanda muito grande de desenvolvimento docente, né? Bem, se utiliza francamente os dados qualitativos, as narrativas, né? E quando há necessidade de tomar uma decisão sobre a progressão do estudante, né? Vai passar de ano, vai se formar, essa decisão não é dos professores, não é dos módulos, não é das disciplinas, dos estágios. É um colegiado institucional que faz, analisando todos os dados, inclusive de forma longitudinal, ao longo do tempo. O que quer dizer centrada no estudante, né? Ela privilegia a avaliação formativa, a prática sistemática da avaliação formativa, ela estimula a autoavaliação e a reflexão, ela é contínua ou longitudinal, e essa longitudinalidade, ela favorece o desenvolvimento pessoal e o profissional. E isso, em grande parte, é feito pelo fato de que o estudante ele é assistido por tutores, mentores, né? E essa assistência, ela não é necessariamente vinculada às unidades curriculares, ela é ao longo do tempo, né? Em geral, o estudante tem um tutor ou um mentor ao longo de 2 anos ou de 3 anos, né? O estudante, ele participa na gestão dos procedimentos formativos, tem bastante flexibilidade, ele tem margem para gerir, para opinar, né? E quando se detecta a necessidade de remediação, ela é individualizada. Ela não segue um figurino, passa, não passa, faz outra prova,
fica de recuperação, segunda época, dependência. Não. Se identifica o que precisa ser remediado e se organiza uma remediação individualizada. E com isso, né, se cria um novo paradigma, ok? Onde o foco é mais na avaliação formativa, com mais abrangência, prática longitudinal e contínua, as decisões sobre o progresso do estudante e as correções dos processos são mais bem informadas, admite um enfoque qualitativo, além do quantitativo, dos scores, a responsabilidade da instituição, com participação do professor, centrada no estudante, feita de modo uniforme e com integração dos dados obtidos. Onde estamos aqui no Brasil, né? E quais os efeitos da pandemia do Covid-19, né? Para dar a minha impressão sobre onde estamos, eu vou usar alguns dados de um projeto que nós desenvolvemos recentemente, né? Que originalmente era um projeto de extensão, projeto de desenvolvimento docente para avaliação programática institucional, financiado por um grant, Latin American Grant, do National Board of Medical Examiners dos Estados Unidos. E o objetivo desse projeto não era implantar avaliação programática institucional, mas sim preparar os gestores e professores de curso de graduação da área da saúde para executar melhor a avaliação do estudante, mas com alguma responsabilidade institucional e com uma valorização específica da avaliação formativa. Muito bem. Nós iniciamos esse projeto com uma oficina inicial só para gestores, em novembro de 2018. Depois, ao longo de 2019, nós realizamos 10 oficinas nos locais das entidades participantes do projeto. E, com isso, nós tivemos um diagnóstico situacional para responder aquela pergunta, né? Onde estamos? Qual que é o nosso paradigma? Em 2020, sofremos a influência da pandemia, tivemos que interromper as nossas atividades, né? Pedimos uma extensão do final do projeto para o fim de 2020, e em 2021 nós estamos realizando a avaliação do que nós fizemos lá para trás, né? Com questionários e entrevistas para ter um diagnóstico situacional final, né? Nós trabalhamos com instituições de 4 estados e 3 macro-regiões brasileiras, né? Faço aqui uma homenagem às nossas instituições parceiras, né? Desde Salvador, Bahia, até Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, passando por Minas Gerais e cobrindo muitas escolas aqui do nosso estado de São Paulo. Mas essas 9 instituições abrangeram aí 30 cursos de graduação, de 12 naturezas diversas na área da saúde. Como eu disse, fizemos 11 oficinas e abrangendo quase 360 professores, né? Primeiro dado que eu apresento para vocês, né? Como era a avaliação do estudante, né? Quando nós começamos as atividades em 2018. E nós temos aqui 3 indicadores. O primeiro, de quem é a responsabilidade pela avaliação do estudante. E 70% disseram, é do professor, é da disciplina, é do módulo. E 7 das 23 instituições que responderam, né, dizendo que havia um compartilhamento com a instituição. Isso permitiu que nós caracterizarmos um contexto, né, de que ela é predominantemente dos professores das disciplinas, mas existe um movimento de mudança. Existiam já em 2018 iniciativas isoladas de processos avaliativos mais criativos, participativos, mas não como um eixo norteador do curso, né? O participativo aqui diz respeito à participação de instâncias superiores, né? Ou de um eixo norteador em avaliação da própria instituição. Ok? O indicador é sobre o equilíbrio entre avaliação somativa e formativa, né? Em que pouco mais da metade disse que não, alguns disseram que sim, e alguns se abstiveram de responder essa pergunta. E nós identificamos o contexto como está por essa frase, né? São realizadas predominantemente avaliações somativas. Devolutivas aos estudantes são recomendadas, mas não ocorrem sistematicamente. Mas identificamos já em 2018 movimento de mudança.
em grande parte das disciplinas coordenadas e ministradas por docentes da área X, tem havido uma busca de equilíbrio. E, por fim, né, há domínio das práticas de feedback. 60% disse que não, né, e quase 40% disse que sim, né? O feedback ainda não é uma rotina em nossa faculdade, mas tem havido crescente capacitação e aumento de aplicações de avaliações com feedback, registrando que já desde 2018 nós estamos em um movimento de mudança para o novo paradigma, né? Bem, agora em 2021, né, já com 36 gestores, aqui tem mais do que os 30, porque nós pegamos alguns em transição, então ouvimos o gestor antigo e o gestor atual, né? Nós vimos que aquilo que era 70% exclusividade do professor de disciplina ou módulo, caiu para 47% em termos de responsabilidade pela avaliação do estudante. Vimos também que o equilíbrio, né, que havia em apenas 26% entre avaliação somativa e formativa, passou para 70%. E o domínio de técnicas de devolutivo ao estudante, que era admitido em torno de 40% das instituições, ele passou para quase 90%, né? Mostrando duas coisas, que nós estamos em movimento de mudança por um novo paradigma e provavelmente, né, o desenvolvimento docente é uma contribuição importante, talvez indispensável para isso. Bem, o que aconteceu, né, nas instituições com a pandemia? Isso foi uma coisa que todos nós sofremos, né? Principalmente para quem atua ativamente no ensino, né? E aí nós pescamos algumas palavras, frases, expressões que eu acho que expressam, que dizem, explicitam muito bem o que aconteceu a partir de março de 2020, né? Primeiramente, interrupção, paralisação, desorganização, necessidade de adequar métodos, necessidade de adequar outros conteúdos e práticas e um retarde grande nas ações institucionais que estavam em curso, ok? Bem, e agora eu digo o meu depoimento da minha instituição, né? Nós tivemos uma interrupção e uma paralisação muito curta, foi inferior a 10 dias, mas logo com a consciência que nós precisávamos nos adaptar para um novo contexto. E essa adaptação envolvia um uso mais organizado e racional de recursos de educação à distância baseada em tecnologia. Ok? Tínhamos que usar as plataformas, criar os ambientes virtuais. E quando isso começou a ser feito, né, nós vimos que precisava que os professores aderissem e nós tivemos, pelo menos na nossa instituição, na Faculdade de Medicina Ribeirão Preto da USP, um aumento grande da adesão de professores às atividades de capacitação e desenvolvimento docente para o uso desses recursos eletrônicos, né? Nós promovemos entre junho e julho de 2020 2 grandes cursos que tiveram adesão de quase 50% dos nossos professores, né? E essa adesão e o desenvolvimento dessas atividades de desenvolvimento docente, né, teve alguma diferença, como eu vou dizer daqui a pouco. Mas nós vimos também que houve uma grande turbulência nas relações entre os estudantes e os professores, entre os estudantes e a instituição, que demandou ações institucionais assim muito sérias, mas que resultaram numa maior proximidade entre a instituição e os estudantes, entre os professores e os estudantes, né? E isso foi representado na nossa escola, né, por um pacto institucional de nome A Faculdade Unida por um Semestre Melhor. Que semestre melhor? O segundo semestre de 2020, que tinha como mote principal: a pandemia passa, mas as relações ficam. Ok? Bom, e aí a necessidade de revisão das práticas de avaliação do estudante, né?
Inicialmente, os professores estavam muito inseguros no uso dos ambientes virtuais para as avaliações, por medo do quê? Da cola. Como que eu vou fazer a prova e o estudante lá na casa dele? Eu não sei se ele está com o livro aberto, né, professor Nildo? Então, eu não sei o que eu faço, né? E aos poucos, né? Isso caracterizando classicamente o enfoque predominantemente somativo e a centralidade no professor, né? E que foi mudando porque se descobriu o potencial dos ambientes virtuais para fazer avaliação formativa flexível, diversificada e efetiva do domínio cognitivo. E também a avaliação formativa e somativa de competências e comportamentos, com a redescoberta de provas orais, que permitem que se avalie não só o conhecimento, mas outras habilidades, competências e elementos atitudinais, experiências de competência de comunicação, com protagonização, role-playing, entrevistas com pacientes simulados, tanto para ensino como para avaliação. Mostrando, né, que temos um potencial para trabalhar com um enfoque predominantemente formativo e para dar maior protagonismo ao estudante. Ok? Bom, eu mostro para vocês aí que esse foi um fenômeno assim geral, né? E já em junho de 2020, a Johns Hopkins University de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, né? Ela soltou uma recomendação geral de estratégias para avaliação do estudante remotamente, né? Primeira coisa que eles lembravam a todo mundo, né? Não é porque nós temos que mudar o método, não é que nós temos que nos adaptar, que nós vamos deixar de fazer uma avaliação desvinculada dos objetivos. Ela tem que estar, isso aí é básico. A avaliação tem que estar ligada, né? Baseada nos objetivos de aprendizagem. O que mais que dizia? Precisamos ter uma discussão sobre integridade acadêmica com os estudantes. Cola não se resolve com vigilância, ok? E que mais? Dê escolhas aos estudantes, mudem os pesos, explorem alternativas a testes e exames, com uma variedade de recursos. E dizendo também, por isso, né, o maior protagonismo do estudante, enfoque mais formativo, mas dizia também a recomendação aqui, olha, se você precisar fazer testes somativos para decisões de maior peso, então você reserve a plataforma eletrônica de vigilância da universidade, né, o que eles chamam Distance Proctoring, né? E que tem disponível aqui no Brasil, já tem uma meia dúzia, porque essa foi uma indústria que floresceu nesse último ano, né? E que traz uma mensagem aí para a gente também importante, que é o quê, né? Que a avaliação somativa, principalmente de cunho institucional, ela é indispensável. E ela é parte da responsabilidade da escola com a sociedade, de atestar, de certificar quem ela está formando. E para isso tem que fazer avaliação somativa bem feita. Ok? Muito bem. Concluindo, né? Dessa história toda, principalmente desses últimos elementos trazidos pela pandemia, né? Elementos importantes na mudança de paradigma. Enfoque formativo, peso no formativo, centralidade no estudante, protagonismo no estudante, abrangência. Não é só conhecimento. São os 3 Cs. São o conhecimento, as competências e o comportamento. Fazendo isso bem feito, adequação metodológica, com uma avaliação somativa dosada, bem feita e sob a égide institucional, você tem muito mais recursos para trabalhar com a integridade acadêmica. Não é só isso, você tem que trabalhar formativamente, né? E trabalhar desde o início. E com isso, você vai eliminar o problema de fraude, de burla, de plágio e de cola. E com isso, professor Nildo, né?
a gente pode trabalhar com o livro aberto. Com o livro aberto. Quando eu estou supervisionando lá no ambulatório, né, às vezes eu tenho uma dúvida que eu não sei responder ao residente, eu falo assim, olha, abre aí o UpToDate, abre aí o PubMed e vê o que você acha. Enquanto isso, eu vou discutir outro caso com o seu colega. Na hora que eu volto, eu vejo se ele achou a informação certa, eu vejo se ele achou uma informação relevante, eu vejo se ele achou a informação numa fonte legítima. Eu estou fazendo uma avaliação, tempo real, mundo real, com o livro aberto. E a outra coisa que eu gostaria de dizer, aproveitando essa metáfora interessante do livro aberto, né, que eu acho que a avaliação do estudante, ela deve ser um livro aberto para ele. Ele deve entrar na escola, abrir o livro e saber como que ele vai ser avaliado. Quais são os referenciais, quais são os métodos, quais são os padrões, quais são os critérios. E algumas páginas desse livro, como eu mostro aí, devem estar em branco. Para quê? Para que o estudante possa escrever também a sua história, ok? Na avaliação. E vou dizer para vocês que isso não é uma figura de retórica, né? Se você tiver um portfólio eletrônico, portfólio reflexivo, aquele é o livro do estudante que ele vai escrever a história de avaliação dele no livro que ele abre a hora que ele quiser para escrever o que ele achar pertinente sobre a formação dele e sobre a autoavaliação. Resumindo e terminando minhas considerações finais, né? O paradigma nacional atual ele é bastante próximo do tradicional, mas existem indícios e evidências claras de mudança para um novo paradigma ou de incorporação de muitos dos seus elementos em muitos cursos e muitas escolas. A atual pandemia do Covid, ela trouxe inicialmente problemas, mas eu acho que ela forçou movimentos adaptativos que podem facilitar as mudanças do paradigma tradicional para o novo paradigma. Para que isso ocorra, é imprescindível que a gente tenha desenvolvimento docente. As atividades de desenvolvimento docente são um poderoso e imprescindível recurso, elemento de mudanças para o novo. E o reforço, a avaliação formativa e o maior protagonismo do estudante são estratégias muito importantes para a gente deixar o paradigma junto com eles. Não é só o professor que migra, é o estudante que também migra para um cenário que eu acho que é mais construtivo. Era isso que eu tinha a dizer. Agradeço muito o convite, agradeço muito também a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigado, Nilton. Bom, que coisa boa, Tronco. Que coisa boa ouvi-lo. Eu queria dividir com você um pouquinho do que foi ocorrendo aqui no chat durante a sua fala. E mesmo até antes de começar. Não é? Antes de começar, a Andréa Ferraro dizia: senti agora como se estivesse num congresso presencial, em que a sala da melhor palestra vai lotar e a gente chega primeiro para guardar o lugar. Durante toda a sua apresentação, né, consenso, né, em todos que quiseram usar do chat para trazer vários e vários elogios, né, alguns marcando bem, né, você, Tronco, né, quando diz sempre muito claro e leve. Ou, né, quando dizem uma reflexão lúcida, simples e muito efetiva. Então, muitos e muitos elogios, né, e agradecimentos, muito sentimento de gratidão agora no final da sua fala. Né? Então,
A gente tem muito, muito a te agradecer, como eu falei logo no início. Mas Agradeço aqui, a todos, muito generosos. Muito obrigado. aqui alguns pontos, né, que eu acho que nós temos alguns minutos ainda, né, o nosso tempo para esta conferência é até 12h30, né, então nós poderíamos aproveitar um pouquinho mais você, Trocon. Por favor. A Eliana fez um comentário para você, né, mas desse comentário para você surgiu uma curiosidade, né, pelo menos para mim, do que estavam falando. Porque a Eliana Amaral fala, como comunidade Feimer Brasil, estamos inseridos num grande movimento nacional de garantia de qualidade técnica e humanística dos profissionais da saúde para atuarem nos diversos espaços do SUS. E ela diz, você está junto. Daí, vários feimeristas até colocaram a sua relação com o Feimer. Você podia dizer um pouquinho do que se trata esse movimento tão importante que estaria ocorrendo? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a professora Eliana Amaral, né? Sempre um prazer estar com ela, ainda assim, bem remotamente, né? E eu não tenho precisão para dar, né? Qualquer informação, mas eu tenho uma dedução. Eu tenho uma dedução aqui que eu vou apresentar, mas antes, né, eu vou dizer o seguinte, eu sou muito grato a Eliana Amaral, ao professor Henri Campos, né, que nos primórdios do Feimer, né, eles me convidaram para fazer parte daquilo em função do quê? De eu já ter uma quilometragem, como eu disse, né, em termos de trabalhar com avaliação prática, eu fazia exames estruturados lá em Ribeirão Preto, eu trabalhava com pacientes padronizados, né? E então, durante alguns anos, eu ia todo ano na fase presencial do Feimer Brasil, né? E eu sou muito grato porque eu aprendi muita coisa, conheci muita gente, né? E muita gente boa, assim, do Brasil e do exterior, né? Mas aqui eu destaco, né, quer dizer, a qualidade das atividades desenvolvidas pelo Feimer, né? Naquela época. E que ainda desenvolve na forma de uma comunidade de prática muito ativa, muito atuante, onde o Brasil todo se reúne sempre para conversar, para trocar informações, para se ajudarem uns aos outros, né? Forma um terreno do qual só pode sair alguma coisa definida. Que eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Mas o que ela diz, né, vai fazer sentido. As pessoas bem formadas, com esse foco de atuação no nosso sistema público de saúde, desenvolvendo as suas atuações nas suas instituições e nas instituições nacionais que elas pertencem, como a própria ABEM, né, faz com que você tenha expectativa que essa garantia de qualidade seja cumprida. Mas eu não tenho mais nada a dizer para você, realmente por desconhecimento. Eu não sou assim um feimeriano de carteirinha, eu sou convidado, né? Me sinto partícipe, muito partícipe e sou muito grato, mas eu não tenho atuação mais mantida com o Feimer. Bom, a professora Silvia, né, traz aqui uma inquietação e querendo de ouvir, né? Quais os desafios que você vê e as possibilidades de formação docente para este novo paradigma de avaliação do estudante. Você trouxe mesmo, né, como pilar fundamental o desenvolvimento docente, mas eu acho que ela queria te ouvir um pouquinho mais, se possível. Bom, obrigado, professora Silvia, pela questão muito importante, né? Muito boa e difícil de ser respondida. Por que é difícil, né? Porque, em geral, o paradigma ele passa a fazer parte de uma cultura. E uma cultura é um conjunto de valores, é um conjunto de crenças, é um conjunto de práticas que se autoalimentam, né? E toda mudança, ela traz uma dificuldade, ela cria uma resistência,
qualquer que seja ela. E aqui no caso, né, a gente tem algumas coisas assim que são mais específicas, assim, de fonte de resistência, que eu diria que são os desafios, né? Primeiro, que as pessoas precisam se capacitar, se formar, se desenvolver. E isso significa participar das atividades de desenvolvimento docente, realizar essas atividades de desenvolvimento docente, né? Que é uma coisa que é difícil, né? Se a gente falar assim, olha, vamos deixar de trabalhar só com os convertidos e vamos buscar outros segmentos do corpo docente. E aí a carreira também não ajuda, porque a carreira, né, a admissão no corpo docente, a carreira, as promoções, o acesso aos degraus superiores, né, eles não são marcados assim, não são pautados pela dedicação, ou pelas contribuições no âmbito da educação. A educação ela sempre fica um pouquinho mais para trás, né? Então, essa é uma dificuldade. Segundo, você ter maior envolvimento da instituição também não é uma ideia fácil de ser comprada. Nós estamos com alguma experiência na nossa faculdade, a experiência bem sucedida, mas, olha, é coisa de muito esforço, porque a instituição ela é muito boa, assim, quando você tem um aluno formado em Uberaba, como o professor Nildo, e que chega um expoente numa área, ela fica muito orgulhosa, e muito justamente. Mas quando tem um par do professor Nildo que está fazendo besteira aí, não é da instituição a culpa. É daqueles professores, ou essa pessoa sempre foi assim, já entrou na faculdade assado, né? Então, a instituição, culturalmente, ela tem dificuldade para aderir. Mais duas coisas, precisa de investimento, precisa de orçamento, precisa investir no preparo do professor, investir em tecnologia. E, no Brasil, nós temos algumas amarras, alguns desafios que são normativos, que são legislativos. Vou dar o exemplo da Universidade de São Paulo. Você não pode deixar de dar uma nota. E tem gente que dá 10 para todo mundo porque trabalha com uma base mais qualitativa, né? Você tem que dar nota. E a decisão somativa ela tem que ser da unidade curricular, que na USP chama disciplina. E é uma dificuldade você fazer uma disciplina integrativa. Mas que departamento que vai ser isso? De quem que vai ser a responsabilidade? Então, resumindo e terminando, né? Desculpe se eu me alonguei muito, tem muito desafio porque faz parte de uma cultura multifacetada. Muito obrigado, Tronco. Você trouxe, eu acho que suscitou em vários colegas uma inquietação e uma vontade de te ouvir um pouquinho, né? Quando você colocou a prova oral, né? Você até falou de ressuscitar um pouquinho a prova oral, né? E o uso disso, né? O Ricardo Bedirian diz, por exemplo, ter também uma experiência gratificante com provas orais, né? Que até estimulou a autoconfiança. Mas ele fala, mas precisa ser bem conduzida. O que você tem a nos dizer sobre isso, Tronco? Eu agradeço o Ricardo, né? E vou tentar dizer alguma coisa que seja pertinente, né? A prova oral, né? Ela já foi muito usada, né? Principalmente no século passado, né? Eu mencionei, se vocês vão se lembrar, o caso Longo, né? Em muitas instituições, como o caso Longo, ele demorava 40 minutos, 1 hora, e as pessoas, os examinadores, eles eram muito ocupados, eles não faziam a observação das habilidades clínicas, eles iam inferir sobre o exercício das habilidades clínicas, tomada de história, exame físico, num oral que sucedia a parte prática, que era chamado de viva ou vaiva, que vem do latim viva voce, que a pessoa diz de viva voz o que ela fez e o que ela encontrou, né?
E tinha provas orais também baseada em conhecimentos, né? Vamos ver o que você sabe disso, me responda essa pergunta, né? E várias investigações viram que a prova oral, para análise, avaliação, tanto das competências clínicas como do próprio conhecimento, ela era desprovida de fundamento em termos de validade, de fidedignidade ou confiabilidade. E ela foi paulatinamente abandonada. Depois surgiu uma variante da prova oral, que é a mini entrevista múltipla, MI, múltiplo mini interview, que é uma série de provas orais, às vezes com a mesma questão, em geral variando as questões, mas ao longo de uma série de 10 estações, 15 estações, 12 estações. Aí se viu que o MMI ele tinha validade e tinha fidedignidade para fornecer informações que você poderia tomar decisão. Bom, veja bem, isso aí é tomar decisão, é avaliação somativa, decidir se entra ou não entra, né? Tem muitas escolas britânicas que usam o MMI para o vestibular. Agora, nesse contexto pós-pandemia, eu estou vendo a prova oral mais como uma conversa que você vai ter com o estudante e que ela vai desembocar numa coisa que é formativa, vai te dar subsídios para você dar uma boa devolutiva, mas sem prejuízo de você colher alguns elementos, que eu acho que são mais de ordem qualitativa, sobre a atitude geral do estudante, sobre a capacidade dele de trabalhar numa condição de relativo estresse, dele se expressar de uma forma clara, dele usar bem a língua portuguesa, né? Você obtém um conjunto de informações que eu acho que não é desprezível, mas o peso está no prato do formativo, porque vai desembocar numa devolutiva, sem prejuízo de você obter uma informação qualitativa que você vai usar se você agregar outros elementos de outras naturezas que vão te dar um número maior de pixels para usar a linguagem lá de Master. Não sei se eu fui claro e assim atendi ao seu ponto, mas nenhum problema com a prova oral, pelo contrário, mas precisa saber usar e ter em mente a finalidade. Bom, Tronco, é claro que nós não esgotamos, né, os vários pontos que vão aparecendo aqui, né? Mas eu queria trazer aqui uma provocação. O Dirceu pergunta, né, eu acho que isso aí tem a ver um pouquinho com a questão livro aberto. Será que nós não estamos avaliando a rapidez do aluno para achar o conteúdo e não a aprendizagem, se, né, usamos o livro aberto? Eu agradeço a pergunta e acho que é bem pertinente, né? Mas isso aí nos remete para uma questão bem técnica e bem básica, né? Que é o quê? Quais são os objetivos que estão referenciando, né, essa busca de uma informação com o livro aberto, né? Por quê, quais são os domínios que você vai se referenciar para chegar à sua conclusão? Procurou a fonte certa? Analisou bem aquela informação que ele obteve, que ele leu no livro aberto? Então, tudo isso eu acho que a questão sua, Dirceu, muito obrigado, é pertinente, mas isso que você colocou como provocação acontece se você não tiver um bom balizamento técnico para usar o livro aberto, digamos assim. É a minha opinião aí do momento. Passa pela própria intencionalidade, né, do processo avaliativo, né? Isso. Bom, Tronco, para mim, eu levo muito a sua mensagem, né? E o que você trouxe ali no final, a questão da avaliação do estudante, né? Se ela pode ser vista como um livro aberto para ele,
né? Eu achei extremamente interessante, não é? Esta relação, principalmente quando a gente, né, se debruça, né, sobre o que queremos com a avaliação, né? O que queremos, que intencionalidade temos, não é? Qual é o movimento que nós estamos fazendo, né? Daquela mudança de paradigma que eu acho que está por trás, né, de toda a sua colocação de uma maneira muito brilhante, né? De avaliação da aprendizagem para avaliação para a aprendizagem, né? Contribuir realmente com o processo formativo a partir da avaliação. Acho que nós temos que ir partindo para o encerramento, né? Antes de te dar a palavra para se despedir, né? Eu queria agradecer muitíssimo, né, a sua disponibilidade aqui conosco. Você sabe que o COBEM, né, é a sua cara, né, você contribui muito com a educação médica no Brasil. Queria deixar já um convite para os congressistas, né, para o espaço do almoço, né, que a gente coloca aí, o encontro com alimento, né, e hoje lá tem um encontro com alimento muito especial, né, porque alguma surpresa boa temos lá, porque é um encontro com alimento, né, comemorativo do aniversário de nascimento de Paulo Freire. Então, encerrando essa sessão, eu queria te passar a palavra para o seu comentário final e deixar aí um grande abraço. Bem, Nildo, muito obrigado, né? Eu gostaria inicialmente de saudar, né, todos os que nos assistiram, né? Esse mundo virtual, a gente não tem o contato, não sabemos quantos, não sabemos quem são, né? Apenas alguns flashes assim, mas gostaria de saudar a todos, tenho certeza que tenho amigos, né, caros, pessoas caras na audiência, espero ter trazido uma contribuição, né? Estou sempre à disposição da ABEM e das organizações do COBEM. Para mim é uma honra, é uma satisfação enorme participar. Eu sou sócio individual da ABEM desde 1982, né? E nunca deixei de pagar um ano a mensalidade, recebi a revista. Não participo mais porque eu não posso, né? Mas, assim, ela é uma entidade que mora no meu coração, assim como todos os que militam, como você e os membros da diretoria, né? Então, simplesmente deixar meus agradecimentos aí, saudar a todos, especialmente a você, né, Nilson? Sempre generoso aí na sua apreciação aí da minha participação. Muito obrigado, viu? E bom domingo, bom congresso a todos também, né? Então, muito obrigado. Vamos, então, ao almoço, né? E, né, quem puder, também o encontro com o alimento. Uma boa tarde a todos. Desculpem, porque temos ainda a marca do nosso COBEM, né? Que é a gota de cultura. Por favor, que venha a gota. Quem ensina, aprende a ensinar. Quem aprende, ensina a aprender.
pelo tempo dos aniversários não celebrados, a partilha de um bolo entre as mãos, entre as memórias e os afetos, é a partilha da própria vida. Com alegria, celebremos o nosso tempo de viver. Anos